Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Por meio de 2 projetos, estão sendo discutidas mudanças na formação de federações partidárias, prestação de contas, propaganda eleitoral, registros de candidaturas, financiamento de campanha, que poderá ser pelo Pix e bancos digitais, inelegibilidade e violência política contra a mulher. O Congresso Nacional tenta acelerar a aprovação de 2 projetos que alteram a lei eleitoral brasileira, a chamada mini-reforma eleitoral. Os textos estão tramitando em regime de urgência na Câmara dos Deputados. Em seguida, os projetos seguem para o Senado Federal. Os parlamentares têm pressa, já que as alterações precisam ser sancionadas até o dia 6 de outubro para ter validade nas eleições de 2024. O que pode ser alterado na lei eleitoral? Quais os principais pontos em relação aos políticos? E para o eleitor, o que pode mudar? O JR 15 Minutos de hoje discute a mini-reforma eleitoral com um advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor Alberto. Obrigado, Celso. É sempre um prazer estar com você e com a Lívia aqui no podcast. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV em Brasília, Lívia Veiga. Lívia, a cada semana vários assuntos são discutidos no Congresso Nacional, mas esse recebeu um tratamento especial e as discussões avançaram em pouco mais de um mês. Afinal, esse é um tema extremamente relevante para a classe política? Oi, Celso, é isso mesmo. Oi, doutor Alberto. Celso, neste ano, o Congresso Nacional tem sido palco de fortes embates entre o governo e a oposição, sejam nas comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, ou na discussão de pautas relevantes como o arcabouço fiscal e a reforma tributária. Mas agora existe um esforço tanto de governistas, do chamado Centrão e da oposição para acelerar a alteração da lei eleitoral. A mini-reforma vai mudar mais de 50 pontos da lei, mas tem prazo para ser aprovada. E por isso os deputados correm contra o tempo na discussão de 2 projetos que tratam do tema. Depois de passar pela Câmara, os textos ainda vão para o Senado e em seguida para a sanção do presidente Lula. Doutor Alberto, por que o dia 6 de outubro é a data limite para que as alterações tenham validade nas próximas eleições? Bom, Lívia, essa resposta é muito tranquila. Está lá no artigo 16 da Constituição Federal, que diz que qualquer alteração na lei eleitoral para valer para as próximas eleições tem que estar aprovada pelo menos com 1 ano de antecedência. Então, outubro de 2024 volta 1 ano, vai dar essa data 6 de outubro de 2023. Então, tem que estar, inclusive, aprovada na Câmara, no Senado, e aquilo que tiver sanção do presidente também tem que ter a sanção até essa data para poder valer e aplicar já em 2024. Agora, doutor, entre os pontos em discussão está a flexibilização das regras sobre a inelegibilidade dos candidatos. O prazo seria reduzido? O que prevê a nova lei? Apesar de chamar mini-reforma, são 50 pontos. Um deles é esse que você menciona, porque a redação atual diz que a sanção de 8 anos de inelegibilidade é aplicada após o cumprimento da pena. Vamos imaginar que o candidato que foi réu, foi condenado a 5 anos de determinada pena, depois que cumpriu 5 anos, ele tem mais 8 anos de inelegibilidade. 5 mais 8 dá 13 anos sem poder ser candidato. O que a alteração prevê, e se for aprovada vai ser a nova regra, é que esses 8 anos de elegibilidade sejam contados a partir da condenação. Então não vão ser 5 mais 8 que dá 13, vão ser o total, né, ao longo dos 5 anos que ele já está cumprindo a pena criminal, por exemplo, ele vai cumprir também, concomitantemente, os 8 anos de inelegibilidade. Então, o pessoal fala que é flexibilização, de uma certa maneira porque não serão mais 13 anos, vão ser só 8, mas é a aplicação da lei de acordo com a vontade do legislador. Doutor Alberto, um dos pontos mais polêmicos é a alteração das punições aplicadas em caso de irregularidades partidárias. No caso das federações de partidos, a punição recebida por uma das siglas não seria aplicada às outras? Essa é a ideia, Lívia, e como você mencionou, dentro dessas 50 sugestões e ideias de alteração, tem alguns pontos que são realmente necessários para adaptar a lei ao mundo de hoje, mas tem alguns pontos polêmicos, como esse. Esse eu acho um absurdo, eu acho até vergonhoso, porque você perdoar, né, modificar as punições que o próprio Congresso aprovou lá atrás, é sinônimo de impunidade. Quer dizer, você propõe algum tipo de pena, algum tipo de sanção, aí depois os próprios partidos não cumprem e você querer dividir isso, essa que você mencionou, dentro de uma federação, o partido que fez coisa errada vai sentir a sanção sozinho e não vai distribuir essa sanção por toda a federação. Eu acho que isso é
mitigar, é diluir e realmente vem para causar também aquela sensação de impunidade. Doutora, a lei também altera as candidaturas coletivas. Na verdade, regulamenta um modelo que já existe. Qual a diferença entre esse modelo de candidatura e a federação partidária? Como você disse, já existem candidaturas coletivas. O que a proposta diz, se for aprovado, vai passar a valer, é que são permitidas as candidaturas coletivas, né? Porque antes a lei não tinha essa previsão expressa, mas muitas candidaturas coletivas foram eleitas Brasil afora. Então agora vai estar escrito lá que pode, é possível. Mas a própria lei diz que o representante da candidatura coletiva é um só. Então continua igual ao que é. Se você tem um grupo de 4, 5 candidatos coletivos, um vai ser escolhido entre eles para ser representante desse grupo. Agora, um dos pontos que mais geram problemas para os candidatos em relação ao Tribunal Superior Eleitoral é a prestação de contas. Também serão feitas alterações nos gastos de campanha e os candidatos poderão colocar recursos próprios no período eleitoral? Pois é, Celso, já existe essa regra dos candidatos poderem utilizar recursos próprios, né? Quem é candidato pode usar até 10% do limite que a lei prevê na sua despesa. A alteração proposta é que também os candidatos a vice, quando a chapa é majoritária, né? Presidente, governador e prefeito, o vice também vai poder usar recurso próprio na campanha e os suplentes, né? Cada candidato a senador tem 2 suplentes. Então os 2 suplentes também vão poder usar recursos próprios. Eu acho que isso é alguma coisa que não afeta, né? Dentro daqueles raciocínios, algumas coisas que não afetam o eleitor ou a percepção do eleitor para a democracia. Agora, o outro ponto que você tocou, Celso, em relação à transparência da prestação de contas, é outro absurdo, porque a proposta é acabar com a prestação de contas parcial, no meio da eleição, porque a eleição dura 45 dias e a lei diz que tem que ter uma prestação de contas no meio do caminho e uma prestação de contas no final. A proposta, se for aprovada, acaba com essa prestação de contas no meio do caminho. Então isso não contribui, ao contrário, prejudica a transparência. Se eu, eleitor, se qualquer ouvinte do podcast quiser conferir e fiscalizar, porque a sociedade tem o direito de fiscalizar os gastos da campanha eleitoral, no meio do caminho, não só no final, não vão conseguir, porque a lei quer acabar com essa prestação de contas parcial. Então, no meu entendimento, isso é prejudicar a transparência. Sempre lembrando, Celso, Lívia, que esse dinheiro das campanhas eleitorais é 99% dinheiro público, né? Os fundos são alimentados com dinheiro público. Agora, doutor, os candidatos poderão usar o fundo partidário para pagar até a segurança privada? Em que situação isso pode ocorrer? A ideia é a seguinte, Celso, é aqueles que são candidatos mais visados, como o próprio candidato a presidente, candidato a governador. A gente teve em alguns estados questão de segurança envolvendo o candidato a governador, ou mesmo prefeito de grandes cidades, ou talvez um senador, um deputado que combata a milícia, combata o armamento, né? Defenda o desarmamento, ou algum tipo de assunto polêmico, tenha esta bandeira. A lei quer permitir que esse candidato tenha uma segurança ao longo do período eleitoral e que use dinheiro dos fundos partidários para pagar esta segurança, porque a segurança vai ser para o candidato e não para a pessoa física. Se ele quiser ter segurança antes da campanha e depois da campanha, aí ele paga do bolso dele. Mas durante a campanha, a ideia é que essa segurança possa ser paga com recursos, né, da campanha eleitoral. Doutor Alberto, e como vão ficar as campanhas femininas? O texto altera a distribuição de recursos do fundo partidário? Na prática, as mulheres vão receber ainda menos dinheiro do que já recebem em relação aos homens? Hoje, a lei exige, no mínimo, 30% de candidaturas femininas. E aí o TSE diz o seguinte: se eu tenho, no mínimo, 30% de candidatas mulheres, então o dinheiro também tem que ser, no mínimo, 30%. A proposta, o projeto diz que esse dinheiro que vai ser usado pelas mulheres, pelas candidatas mulheres, também pode ser usado para candidatura masculina em conjunto, aquela famosa dobradinha, ou seja, uma candidata mulher a deputada federal vai fazer dobradinha com um candidato homem a deputado estadual. Então a ideia é que use este dinheiro que a candidata mulher possa pagar por essa propaganda, por esse gasto de campanha, desde que ela também seja beneficiada desta campanha. Então realmente é uma forma, eu não diria de diminuir, mas de mitigar esse gasto. Agora, está sendo flexibilizada também a cassação do candidato que fizer o uso e arrecadação ilícita de recursos. A nova lei abre a brecha para que seja aplicada uma multa? Eu entendi dessa forma, Celso. Agora, esse é um dos pontos polêmicos que precisaria de maior discussão, né? Não precisa aprovar até o dia 6 de outubro. Deixa a sociedade discutir através de seus representantes com mais tempo isso, né?
Porque essa pena pesada de cassação para quem comete abuso do poder econômico, do poder político, é justamente para desestimular qualquer tipo de ilegalidade. A partir do momento que a lei for aprovada, a nova redação permita, né, a transformação dessa pena séria, pesada de cassação em multa, talvez isso estimule, né? Dependendo do cargo, dependendo do lugar que o candidato está concorrendo, vale a pena pagar multa e se eleger do outro lado? Hoje não. Hoje, se o candidato cometer abuso, ele corre o risco de ser cassado, ou seja, não vale a pena. E vale a mesma lógica para a compra de votos? Uma brecha para a aplicação de uma multa como uma alternativa à cassação está sendo criada. Pois é, a lei hoje fala cassação mais multa, né? A ideia, dentro dessas propostas, é deixar para o Poder Judiciário, dependendo da gravidade do caso, aplicar só a multa, porque hoje a lei fala mais, né? A ideia é deixar só a multa, mas depende de caso a caso. Porque aí, Celso, o raciocínio do legislador para permitir que o Poder Judiciário e a Justiça Eleitoral aplique dessa maneira é que, às vezes, a compra de voto eu fiz 100 mil votos e fui acusado de dar uma cesta básica. Aí o raciocínio será que dar uma cesta básica, se for verdade, merece a cassação de um mandato que foi conquistado com 100 mil votos? Esta é a lógica do legislador. E o judiciário não pode aplicar outra pena a não ser esta, porque a lei hoje diz, se ficar aprovada a compra de voto, ainda que seja por uma cesta básica, tem que ter a cassação do mandato e multa. Doutor Alberto, a mini-reforma estabelece que candidatos não precisarão informar dados sobre pessoas subcontratadas por terceirizados. Ou seja, não seria possível identificar quem foi contratado, a função e nem o valor pago. O senhor acha que isso afrouxa o controle sobre os gastos de campanha? Lívia, se for dessa maneira que você mencionou, com certeza a resposta é sim. Mas pelo que eu entendi das propostas, e a gente não sabe ainda o texto final, a ideia nesse ponto específico é diminuir as informações em relação aos contratados, mas como a resolução exige hoje. O que a resolução exige hoje? Que diga qual foi o local que a pessoa trabalhou, qual foi a jornada de trabalho dela e o que ela fez exatamente. Eu simplifico o raciocínio. Eu trabalho e atuo em processos onde a Justiça Eleitoral cobra hoje que o candidato diga em cada esquina quantas pessoas tem lá trabalhando para ele, então tem que dar o endereço, qual foi o período de trabalho que essa pessoa exerceu, né, das 8 ao meio-dia, aí o intervalo do almoço, depois da 1 às 5, e o que ela fez, se ela agitou bandeira, se ela distribuiu panfleto, tem que estar especificamente aquilo que ela fez, qual é a função, e o valor que é pago por dia, talvez até por hora. É isso que a Justiça Eleitoral exige hoje, porque a regulamentação exige isso sim. A ideia do projeto é, o pessoal falar afrouxar, eu não diria afrouxar, mas você exigir aquelas informações mínimas relevantes, quem trabalhou, quantos dias trabalhou, 10 dias, 20 dias, e quanto ganhou no total, sem precisar fazer esse relatório dia a dia. Doutor Alberto, o novo texto também autoriza a propaganda eleitoral nas redes sociais no dia da eleição. Isso era vetado antes? Sim, Lívia, e isso eu acho bacana, isso eu acho um avanço, porque a orientação, eu enquanto advogado, orientei sempre os nossos clientes a congelarem as redes sociais às 23h59 do sábado, antes da eleição, porque a lei diz que no domingo não pode ter propaganda eleitoral, porque isso caracteriza a boca de urna. Não é aquela boca de urna que o sujeito fica distribuindo papelzinho na porta da escola. Não, se eu acordo no domingo de manhã, abro minha rede social e tem lá propaganda eleitoral, isso é uma boca de urna virtual, eletrônica. Então eu acho que é um avanço essa permissão. Sabe por quê, Lívia? Porque todo mundo acaba fazendo. Eu já defendi gente que acabou indo votar e tira uma foto, faz uma live ou faz uma postagem, tira uma selfie. Votei no candidato X. Olha aqui, estou abraçado no candidato Y. Acabei de votar nele. Isso acaba sendo uma propaganda eleitoral e muita gente fazia isso. E aí o que a justiça tem que fazer? Processar todo mundo. Então são milhares de processos no Brasil inteiro que são desnecessários, atravancam a justiça desnecessariamente. Agora, doutor Alberto, um tema que não foi abordado na mini-reforma, a guerra de notícias falsas, as fake news, vai ficar mais uma vez a cargo do TSE a tentativa de controle desse tipo de conteúdo? Por enquanto sim, Celso, embora já tenha a alteração anterior que inclusive tipifica como crime, né? Fake news eleitoral é o nome, está no Código Eleitoral hoje, calúnia, injúria, difamação para fins eleitorais, está já no Código Eleitoral, mas a gente precisa modernizar. Então essa mini-reforma não está tratando disso. Agora, o TSE mostrou no passado que tem força suficiente e preparo óbvio, né, jurídico suficiente, porque tem o auxílio dos técnicos para combater fake
fake news. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação do advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, Celso, mais uma vez o convite. Lívia, um bom trabalho para vocês, para todos os amigos. E agradeço a presença da repórter da Record TV em Brasília, Lívia Veiga. Obrigado, Lívia. Obrigada pelo convite, Celso. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.